96, constando lá a autonomia que o Poder Judiciário tem, entre essas hipóteses, está a de que todo tribunal elaborará o seu regimento interno. Então, o regimento interno todo tribunal tem. Segundo, o regimento interno não é uma lei, no sentido literal, ou seja, não foi aprovado, não foi elaborado pelo Poder Legislativo. Regimento interno é um ato normativo. O próprio tribunal quem fez, né? Todo tribunal tem regimento interno, sem exceção. Então, o próprio TRE que elaborou esse regimento, e o aprovou e o colocou em vigor, né? O regimento interno, o que ele contém? Ele é um ato normativo que contém normas sobre a organização do tribunal, sobre quem são seus dirigentes, qual a competência dos órgãos, qual a competência dos dirigentes, quais os processos que esse tribunal julga, como que eles são julgados, né? Então, o regimento é um ato normativo que tem normas tratando de organização, tratando de competência, tratando de normas processuais, né? E outras normas relativas a servidores, a secretaria, etc. O regimento interno do TRE, então, ele tem quase 200 artigos, mais de 180 artigos. Nós vamos, inicialmente, abordar aqui os principais, os que dão início, né, ao regimento. Então, vamos lá, na sequência. Lembrando que esse regimento que nós vamos estudar foi aprovado em 2011 e está em vigor, já que agora, em 2012, estamos falando dele. Bem, os artigos iniciais vai falar da composição do tribunal. Primeiro, é oportuno lembrar que TRE são 27 tribunais regionais eleitorais no Brasil, um em cada estado, incluindo o Distrito Federal. Os artigos que vão falar do tribunal, do TRE, se encontra lá na Constituição Federal, são artigos importantes do 118 ao 121, né? Especialmente os 120 e 121 vão falar do TRE. Aqui nós estamos estudando o regimento interno do TRE de Minas Gerais. Então vamos lá. Artigo 1º. O TRE de Minas Gerais, sede na capital, lá na Avenida Prudente Moraes. E jurisdição em todo o estado de Minas Gerais. Compõe-se de 7 membros, 7 julgadores, 7 juízes. Lembrando que aqui o tratamento é juiz de TRE, embora tenham status de desembargadores, são julgadores de segunda instância, de segundo grau, ainda se mantém a terminologia, juiz TRE. Então, são 7. Esses 7 têm a seguinte composição. Isso está lá na Constituição Federal e aqui no regimento, repetindo essa norma constitucional. Dos 7, 2 são desembargadores que o Tribunal de Justiça escolheu. Então, em cada estado, o Tribunal de Justiça também existe, são 27 tribunais de justiça, eles escolhem 2 desembargadores que vão lá para o TRE para exercer o juízo eleitoral em segundo grau, em segunda instância. O TJ que escolhe os 2 desembargadores titulares. Também o TJ vai escolher 2 juízes de direito, né? Normalmente, juiz de direito aqui da capital, que também vão exercer o juízo eleitoral em segundo grau. Quando se fala juiz eleitoral, significa que o magistrado julgará processos eleitorais. Existe o juiz eleitoral, lá na primeira instância. Em cada comarca, um juiz de direito, que é um juiz da Justiça Estadual, vai exercer o juízo eleitoral. Há comarcas que só tem um juiz, então é ele. Há comarcas que tem mais de um juiz, um deles será o juiz eleitoral, por 2 anos. Depois vai se fazendo o rodízio. Há comarcas maiores que tem mais de uma zona eleitoral, então vai ter mais de um cartório, mais de um juiz eleitoral. Muito bem, voltando aqui, o TRE tem 7 juízes, 2 são desembargadores que o TJ escolheu, o TJ também escolhe 2 juízes de direito para serem juízes do TRE, um juiz federal, que é da Justiça Federal, que o TRF, no caso aqui, da primeira região, que é onde a seção de Minas Gerais está subordinada,
que fica em Brasília. Então, o TRF, lá da primeira região, que escolhe um dos juízes federais que aqui atuam, para que ele seja um juiz do TRE. E 2 advogados, chamada a classe dos juristas. Esses advogados são escolhidos, conforme está lá na Constituição. Quando surgem as 2 vagas, se faz uma lista com 6 nomes de advogados que atuam na Justiça Eleitoral. Quando tem uma vaga, se faz uma lista com 3 nomes. Quem faz essa lista é o TJ, entre advogados que atuam lá na Justiça Eleitoral. Essa lista com 3 nomes é encaminhada ao TSE, que, por sua vez, manda para o presidente da República e ele escolhe. Então, 2 dos 7 juízes do TRE vieram da classe dos advogados. Eles são chamados juristas. Eles têm que ter notório saber jurídico e reputação ilibada. Então, vamos ver. 1. Mediante eleição pelo voto secreto de 2 juízes do TRE serão desembargadores, como nós acabamos de falar. 2 juízes que o Tribunal de Justiça vai escolher entre juiz e direito, conforme nós falamos. O TRF da primeira região vai indicar um juiz federal e, mediante nomeação do presidente da República, de 2 juízes dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral indicados pelo TJ. Então, eles têm esse requisito aí, de notável saber jurídico e idoneidade moral. Muito bem, são 7 juízes titulares. Aí no parágrafo 1º diz assim: para cada juiz titular haverá um juiz substituto. Então, nós teremos 7 juízes substitutos. 2 desembargadores titulares, 2 desembargadores substitutos. 2 juízes de direito titulares, 2, e assim vai. Então, haverá 7 juízes substitutos dos membros titulares do tribunal, escolhidos em cada categoria pela forma e em número correspondente aos dos que serão por eles substituídos. Então, o TJ escolheu 2 desembargadores para ser titular, vai escolher 2 desembargadores que serão substitutos. E assim vai. Vocês vão reparar que no regimento interno, muitos artigos, ao final, fará referência ou ao Código Eleitoral, ou às vezes à Constituição, ou às vezes uma lei. No caso aqui, muito comum, Código Eleitoral. Ou seja, esse parágrafo 1º que aí está, também está lá no artigo 15 do Código Eleitoral. Então, 7 juízes titulares, 7 substitutos. Muito bem, a nomeação de que trata o inciso 3, ou seja, aqueles 2 juízes que são da classe dos advogados, chamados juristas, essa nomeação não pode recair em advogado que ocupe cargo público, de que possa ser exonerado ad nutum. Ad nutum é o que a gente chama, ele foi livremente nomeado e livremente pode ser exonerado a qualquer momento, né? Então, é uma expressão latina, a qualquer momento ele pode ser exonerado. Então, se o advogado exerce um cargo que ele pode ser exonerado a qualquer momento, ele não pode ser juiz do TRE. Também não vai poder ser advogado, ser juiz do TRE, se ele é diretor, se ele for proprietário, ou se ele for sócio de empresa beneficiada com subvenção, privilégio, isenção ou favor em virtude de contrato com a administração pública. Então, se ele é um advogado que tem ligação, se ele é diretor, se ele é proprietário, que essa empresa da qual ele participa, de alguma forma, recebe alguma negociação, algum valor, alguma isenção, algum benefício com a administração pública, ou se ele exercer um cargo, por exemplo, de mandato, caráter público, federal, estadual, municipal. Se ele é, por exemplo, deputado, não pode ser juiz TRE, se ele for vereador, também não pode. Repare que isso também está lá no Código Eleitoral. Bom, então nós vimos que para ser juiz do TRE, se for da classe dos advogados, tem esses impedimentos aí. Agora, também, parágrafo 2º, outro impedimento. Não podem fazer parte lá do tribunal, entre os 7, entre eles, entre os 7, não pode haver cônjuges, ou não pode ter o marido e a mulher, ou companheiros, ou parentes de sangue, consanguíneos, ou parentes por afinidade, por exemplo, sogra, né? Genro, em linha reta, né? Ou linha colateral, até o 4º grau, excluindo-se, neste caso, o que tiver sido escolhido por último, né? Então, por exemplo, em linha reta, 1º grau, pai, para cima, para baixo, filho. 2º grau, para cima, avô, para baixo, neto. Ou seja, se lá no tribunal tiver um membro e o avô dele ou o filho dele for também escolhido por outro
eles não podem ser. E aquele que foi escolhido por último é que vai deixar de ser, né? Então, se lá no tribunal já tinha um juiz, aí a esposa dele foi escolhida, então ela foi por último escolhida, então ela que deve sair, porque eles não podem fazer parte do tribunal com esse parentesco aí. Guardem isso. Parente de sangue, consanguíneo, afim, em linha reta colateral até o 4º grau. Não podem fazer parte do tribunal também, no período compreendido desde a homologação da convenção partidária, que vai definir quem são os candidatos de cada partido, até a proclamação daqueles que foram eleitos. Então, normalmente, 6 meses antes das eleições, ou 90 dias, conforme o calendário eleitoral, os partidos realizam sua convenção. Eles têm que definir quem que são os candidatos de cada partido. A partir desse momento, se um partido escolheu lá um candidato, e esse candidato era parente de um juiz do TRE, por exemplo, se era irmão, se era filho, se era pai, então esse juiz TRE vai ter que se afastar. Desde a convenção partidária lá do partido, até a proclamação anunciando que ele foi eleito pela votação obtida. Então, nesse caso, quando alguém quer se candidatar sabendo que tem um parente lá no TRE, entre os 7, ou ele desiste da candidatura, ou então ele já avisa o juiz TRE. O partido pode me escolher. Se eu for escolhido, você então terá que deixar, porque ele não pode fazer parte do tribunal. Entendeu? De candidato a cargo eletivo na circunscrição. Ok. Então, normalmente, no período que antecede, quando a convenção vai até o último dia, normalmente 90 dias antes, até depois das eleições, quando ele então foi proclamado eleito, se lá no TRE um dos 7 é parente de alguém que se candidatou, ele tem que se afastar nesse período. Muito bem. Artigo 2º. Os juízes do tribunal, sejam os 7 titulares ou substituto, né, a não ser algum motivo justificado, eles deverão servir obrigatoriamente, anotem isso, 2 anos. E nunca por mais de 2 biênios consecutivos. Nós vamos ver que esse nunca aqui é relativizado. Ou seja, ele fica 2 anos, pode ficar mais 2, 4. Aí, então, ele tem que se afastar. Depois nós vamos ver que é possível, se transcorrido 2 anos depois, pode voltar novamente. Então, o período em que aquele que vai ser juiz TRL pode ficar 2 anos, pode ser reconduzido por mais 2. Então, no máximo 4. Compete ao tribunal analisar, decidir a causa, a justa causa que ele está apresentando para pedir dispensa. Isso é uma hipótese raríssima. Aquele que luta para ser juiz eleitoral no TRE, claro, não vai então depois pedir. Se acontecer essa hipótese, a alegação que ele vai apresentar, a causa justa que ele está apresentando, compete ao tribunal decidir se ela procede ou não. Isso antes de terminar o biênio. Porque terminou o biênio, aí, né, ele tem que se afastar. Perderá a jurisdição eleitoral, deixará de ser juiz do TRE, de pleno direito, aquele que, o juiz que completar o biênio, os 2 anos, ou, tendo sido escolhido entre magistrados, o que se aposentar na justiça comum, ou for promovido para cargo que não corresponda à sua referência como membro do tribunal. Então, por exemplo, lá no TRE tem 2 juízes de direito. Se um desses 2 juízes de direito for se aposentar lá no tribunal, lá na justiça comum, se ele se aposentou lá, então automaticamente aqui também ele perde a jurisdição, ele deixa de ser juiz eleitoral, deixa de ser juiz do TRE. Ou então, ele lá era juiz de direito, e lá como juiz de direito, lá na justiça, na carreira dele, ele foi promovido a desembargador, então também aqui no TRE ele perde, porque agora ele deixou de ser juiz de direito. Então ele não pode. Ele faz parte do TRE, como juiz do TRE, na condição de juiz de direito. Mesma coisa se o desembargador, um dos 2 lá, se aposenta,